que Jesus Cristo trouxe para nós. Sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. Sem o Espírito de Deus, não há convencimento de nada. O próprio Senhor Jesus nos diz isso lá em João capítulo 14, como te pedi para abrir, no versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos diz aqui da necessidade, como ele diz aqui, que o dia estava próximo em que ele iria aos céus, iria ao Pai, e, consequentemente, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, estaria derramado sobre as nossas vidas. Hoje é assim. Os discípulos experimentaram essa ação de Deus através do Espírito de Deus, quando Jesus vai aos céus. O Espírito Santo, após os discípulos, aquelas 120 pessoas estarem reunidas num lugar buscando a Ele, buscando esse derramar de Deus. Isso aconteceu sobre aqueles homens. E a Bíblia nos narra as consequências de tudo aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. A igreja foi criada ali, a igreja tomou forma ali, os discípulos começaram a sair, a pregar o Evangelho, a ser revestidos do poder de Deus. O Espírito de Deus sempre foi o mesmo Espírito de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento era derramado sobre algumas pessoas. Reis, sacerdotes, juízes. E eu quero dar alguns exemplos interessantes da palavra de Deus, do que aconteceu no Antigo Testamento, dos fatos que aconteceram lá, e o que Jesus nos diz aqui, o que a Bíblia nos fala no que nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos vivendo hoje. Então, o que foi cantado aqui foi a palavra de Deus. Então, o véu foi rasgado e nós temos completo acesso, como a Alder falou, completo acesso à glória de Deus, o poder de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Antes, eu quero que você, se você quiser abrir lá e acompanhar comigo, eu vou ser mais pontual naquilo que eu vou contando, né? E aí você vai indo comigo, caminhando. Se você, por um acaso, se perde algum versículo, está sendo gravado, depois você pode ler. Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, Antigo Testamento, capítulo 13. Nos fala de um homem chamado Sansão. Desses 3 pontos que eu vou falar aqui do Antigo Testamento, 2 desses homens constam na galeria da fé, de Hebreus capítulo 11. Sansão é um deles e Davi é outro. Né? E eu vou mostrar aqui para vocês, quero que você veja como é a ação de Deus desde a fundação do mundo. Ou melhor, desde antes da fundação do mundo. Passando pelo Antigo Testamento, a gente vai chegar no Novo para referendar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Referendar isso. Então veja bem, ó. A Bíblia nos narra que em Juízes capítulo 13 se levantou um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que o nome do seu pai era Manoá, a sua mãe era estéril e não tinha filhos. Nós já falamos sobre isso aqui. Deus visitou a esposa de Manoá e ela ficou grávida. E ela fez um voto, e Deus falou para ela que ela tinha que manter aquele menino, Sansão, né, com um voto de não cortar os seus cabelos. Um voto de consagração daquela criança a Deus. Está ali escrito em Juízes capítulo 3, depois em casa você pode ler, você pode estudar sobre isso, lembre do que eu tenho falado, se você tem alguma dúvida. Durante a semana, se você quiser fazer um culto no teu lar, ouça a mensagem, pega alguns textos e discuta entre vocês. Você vai ver como o Espírito Santo vai trabalhar mais ainda na tua vida. E daí, nos
nos fala aqui no versículo 25, 24, né? Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, aquela consagração que havia sido feita, de uma mulher estéril, que teve um filho, Sansão nasce, cresce, acha graça diante de Deus, e no versículo 25 diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Sansão e começou a impelir ele a fazer algumas coisas. Aí, no capítulo 14, a Bíblia diz assim, que Sansão desce a um lugar, né, para tomar uma mulher como esposa, e diz assim no versículo 5 do capítulo 14, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, versículo 6, ouça bem, então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão possantemente que ele rasgou de alto a baixo, como quem fez um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Veja, frisar para você, então o Espírito Santo se apossou de Sansão, e ele pegou aquele leão e rasgou ele em dois, sem nenhuma arma, sem nenhuma faca, sem nada, do tamanho que o poder de Deus se apresentou na vida daquele homem. Aí nós vamos caminhando. Capítulo 14, versículo 19. Diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou possantemente de Sansão e desceu aos asquelonitas e matou 30 deles, 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se sua ira e subiu à casa de seu pai. Houve um fato que depois você lê, eu quero fundamentar isso no poder do Espírito Santo. Então aqui, aconteceu algo ali naquele lugar que trouxe o Espírito de Deus novamente sobre a vida de Sansão e ele matou ali 30 homens. Mais para frente um pouquinho. Versículo 14 do capítulo 15. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou de Sansão, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Veja o que o Espírito de Deus está fazendo na vida de Sansão. Aqui já tem o enigma de como que era a força dele, tem todo um contexto. Mas o que eu quero focar aqui hoje é o que o Espírito Santo operava na vida desse homem. Operava na vida de Sansão. Então os homens amarraram Sansão, ele se desfez das cordas, como diz aqui, como elas se tornaram fios de linho. Linho eu acho que é fino, né? As mulheres conhecem, mas é fino. Como se não houvesse nada. Pegou uma queixada e matou de um jumento e matou 1000 homens naquele momento ali. Mas a consagração de Sansão era o mais importante para ele. A santificação de Sansão, logicamente que a gente sabe a história agora, né? Mas no momento para ele era o que mais valia. Mas Sansão se envolve com Dalila e Dalila começa a querer saber, amando dos filisteus, qual era o poder que ele tinha, como que vinha tudo isso. Um homem mata 30, mata leão, mata com uma queixada 1000, e ela insiste, o que Sansão faz? Entrega a sua santidade. Fala para ela. Depois de algumas tentativas, ele fala para ela, olha, minha força vem no meu cabelo. Porque quando Deus falou com a minha mãe, ele falou para a minha mãe que eu não podia cortar o cabelo. Esse era o pacto, essa era a aliança de Deus com aquela mulher
e justamente com Sansão. E quando ele entrega isso para Dalila, o que acontece? Ela conta para os filisteus, né? E ela chama um homem, não foi para muitos, pensam que foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão, não foi. Ela chamou um homem para cortar o cabelo de Sansão, e ele corta o cabelo de Sansão. E acordam Sansão. O que Sansão pensa? Provavelmente, né? A gente fazendo uma relação, o que você ia pensar? Bom, quando me fizeram uma coisa, eu matei um leão lá, eu matei 30, com uma queixada eu matei 1000. Então estou me acordando aqui, quem está aqui? São os filisteus que estão aí. E a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 19 do capítulo 16. Então Dalila fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei deles. Só que a Bíblia diz aqui, porque ele não sabia que já o Espírito Santo do Senhor tinha se retirado dele. Então a santidade de Sansão, o pacto de Sansão, ou a aliança com Sansão, foi quebrada ali. E ele não sabia. E ele achou, ele entregou aquilo. Aquilo que era de Deus para com a vida dele. A santificação, que é importante na nossa vida. Sansão entregou ali naquele momento e acordou e pensou: agora eu vou pegar todos esses filisteus aqui e vou fazer nada deles. Pois eu já matei 1000. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não sabia. Que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Então os filisteus o pegaram, diz aqui no versículo 21, e arrancaram os olhos e os fizeram descer a Gaza, que é o que nós estamos vendo aí. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. O versículo 22 dá um alento. E o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer quando foi rapado. Então o que a gente vê aqui? Que é o primeiro tema que eu quero dizer para você. E a história acaba que logo em seguida disso, os filisteus fizeram uma grande festa em sacrifício ao deus Dagom. E Sansão pediu a Deus força. E ele se encostou sobre os pilares do templo daqueles homens e derrubou tudo aquilo. E aqueles homens todos foram mortos, inclusive Sansão. Mas o que a gente vê na vida desse homem? O poder que o Espírito Santo tem. É o mesmo, lembra que eu falei no começo? É o mesmo Espírito Santo que está sobre a nossa vida. É o Espírito do Senhor que está sobre nós. Porém, qual foi a grande estratégia do inimigo para tirar a força? Tocou naquilo que era mais precioso na vida de Sansão, que era a comunhão, que era o propósito, que era o plano, que era a aliança que Deus tinha feito com ele. E muitas vezes a gente se torna fraco, muitas vezes a gente não consegue vencer as nossas batalhas, porque justamente a gente incorre nesse erro. A gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de buscar a santificação, e aí a força do Espírito Santo, não que ele seja fraco, ele se enfraquece em nós. Nós nos tornamos fracos. Um outro exemplo aqui que quero deixar narrado para você. 1 Samuel, capítulo 16, narra, capítulo 15, para a gente ver o contexto. Capítulo 16 vai narrar a unção de Deus sobre Davi. Por que Deus ungiu Davi como rei? Porque o rei que estava lá desagradou a Deus e não se achou mais em condições diante de Deus. Deus olhou para ele e falou: não quero mais Saul. Falou para o profeta Samuel: não quero mais Saul. Então hoje você vai ungir um novo rei em Israel. Você vai lá na casa de Jessé, capítulo 16, e você vai ungir. E aí tem aquela passagem que Deus olha o coração, não olha a aparência, etc. Mas por que aconteceu isso?
Porque no capítulo 15, Samuel falou para Saul que Deus tinha dito para eles avançarem sobre o exército, sobre Amaleque, e destruir tudo que tinha lá. Não perdoar homem, mulher, criança, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que Saul fez? Ele foi lá e fez exatamente isso que Samuel tinha dito para ele. Então, ele foi lá, derrotou, mas ele deixou o rei vivo e o povo e ele consentiram de pegar as melhores ovelhas, os melhores bois e levarem junto, quando Deus tinha dito para ele que não era para fazer nada daquilo. Então Deus fala com Samuel, vai lá e fala com Saul o que ele fez. O que Saul fala para Samuel quando eles se encontram? Eu fiz aquilo que Deus tinha falado para eu fazer. Não reconhece nada de erro, nada de problema nisso. Nós fizemos. Daí, o que é pior? O que é pior? E ele diz para Samuel assim, Samuel ouve os balidos de ovelhas, de bois, fala, escuta, mas Deus não tinha dito para você que era para você matar tudo lá do Amaleque? Para você não trazer nenhuma coisa daquele lugar ou daquele mundo para dentro da nossa relação? E o que Saul falou para ele? Samuel, eles pegaram as melhores. Veja, pegamos as melhores ovelhas, pegamos os melhores bois para quê? Para oferecer sacrifício a Deus. Daquilo que Deus tinha rejeitado, daquilo que Deus tinha condenado. E muitas vezes na nossa vida, coisas que Deus não concorda, coisas que Deus não quer que a gente toque, vem para dentro do relacionamento nosso com Deus. Então aqui diz a palavra do Senhor, que naquele dia, Deus falou, não quero mais Saul. Samuel vai lá e unge Davi. E unge Davi, quando Samuel vai lá e unge Davi, diz assim, no versículo 2 do capítulo 16, então mandou que buscassem Davi. E o trouxeram, ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Imediatamente no versículo 14, o que acontece? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o espírito mau da parte do Senhor assombrava Saul. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Quem que eles foram buscar? Davi. O que acontecia quando Davi chegava na presença de Saul e tocava o seu instrumento? O espírito mau se afastava de Saul. E ele se sentia bem. Por quê? Porque era Davi? Não, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Desde daquela primeira unção. Então a gente vê que a presença do poder de Deus, a presença do Espírito Santo aqui no Antigo Testamento, ela era concebida desta maneira. Aí Davi vai sofrer exatamente isso. Salmo 51 é o salmo do arrependimento de Davi. Ele peca, ele comete um adultério, um assassinato e outras coisas mais. E ele chega na presença de Deus no Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento de Davi, e ele fala assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. O que a gente está vendo disso? A importância que se dá à presença do Espírito Santo em nós.
Então, desses 3 homens que a gente falou aqui, Davi e Sansão estão na galeria da fé. Então, são homens considerados homens que estão lá numa postura de que creram. E Davi, quando peca e quando falha, o que a primeira coisa que ele deve ter imaginado? Vou perder o Espírito Santo. Vou perder o Espírito Santo. E ele está aqui, prostrado aos pés do Senhor. Esconde da tua face os meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. E aí, quando a gente vê nos evangelhos, nos primeiros capítulos de cada evangelho, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, e ele chega no Rio Jordão e é batizado, imediatamente o que acontece sobre Jesus? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo vem em forma de pomba e repousa sobre Jesus, e uma voz que vem do Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Qual era o selo que Deus estava dando sobre o próprio Filho Jesus? O Espírito Santo. Qual é o pendão, qual é a herança que nós temos de Deus em Cristo? A presença do Espírito Santo em nós. Por isso a Bíblia diz que o véu foi rasgado, porque esses homens é que tinham acesso. Hoje não, hoje nós temos acesso. Cristo conquista isso para nós. Jesus não começa seu ministério antes de passar por isso. O próprio Espírito, a Bíblia diz, que o leva ao deserto para ser tentado pelo Satanás, fica 40 dias em jejum, e aí Satanás vem com aquelas 3 ofertas, e Jesus está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, então ele consegue responder ao inimigo, às ações que o inimigo veio sobre ele, ele, cheio do Espírito Santo, ele responde a cada ação, a cada proposta, a cada panorama que ele quer escutar. Deus está ali ungido, Jesus está ali ungido pelo Espírito Santo. O que nós lemos no começo da mensagem? Eu vou para o Pai, mas o Pai vos mandará. Quem? Espírito Santo, Consolador. Ele vai lembrar vocês de todas as minhas palavras. Não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, porque com o poder de Deus sobre a vida de vocês, a unção do Senhor sobre a vida de vocês, vocês não devem temer a nada. Porém, o alerta fica para a nossa vida hoje ao que aconteceu com os homens de lá de trás. Sansão perverteu algo que era santo e sagrado diante de Deus, consagrado. Saul perdeu colocando aquilo que Deus tinha rejeitado para dentro do culto. Ele pegou algo que Deus disse: isso eu quero que você mate, isso eu quero que você deixe lá. Ele pegou aquilo e levou para onde? Levou para fazer sacrifício a Deus. O que aconteceu com ele? O Espírito Santo se afastou dele. Agora nós hoje temos um Senhor, e essa é a diferença nossa em Cristo, mas a responsabilidade continua, eu creio, a mesma, de cuidarmos da nossa vida em santificação, porque eu vou ler para você alguns textos aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6. Vou ler 3 textos em seguida. 1 Coríntios capítulo 6. Olha, versículo 12, começa o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-nos-ei membros de uma meretriz? Não, por certo.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, disse Deus, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fujam disso. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja isso, ó. Fujam das coisas, tudo me é lícito, tudo é. Paulo diz aqui, mas nem tudo me convém. Será que tem algo que a gente olha, eu posso fazer isso, mas se eu fizer isso, qual que vai ser o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu não creio que hoje, eu creio pelo próximo texto que a gente vai ler, em Efésios capítulo 1, a gente vai ver algo importante ali. Em Cristo, quando nós chegamos a Cristo, o poder de Deus, porque João falou para vocês vão, eu estou batizando aqui com água, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Então a coisa vai ser cheia de... Era o que João disse quando ele viu Jesus. Falou para quem estava com ele. Aí a gente lê aqui que nós somos hoje corpo, templo do Espírito Santo que habita em nós. Eu aqui vejo que, se a gente traduzir no literal da palavra prostituição, a gente pode ler uma coisa, então tem muita gente que não tem envolvimento com isso. Mas se a gente ler e interpretar o sentido de prostituição, a prostituição em todos os níveis, ou seja, igreja, o que a igreja é de Cristo? A noiva de Cristo. Quando Jesus voltar, esse casamento vai se consumar. Nós seremos uma só carne com Cristo em Deus. Salvos. Então, se a noiva sai com outro, o que acontece? Se a noiva se macula com coisas que não são da parte de Deus, o que pode acontecer? O que está escrito aqui? A conotação do que nós temos hoje. Até o pastor Hermes, na semana passada, comentou aqui, será que é mais fácil viver no tempo da lei ou no tempo da graça? Olha, é uma pergunta que a gente faz, Deus fala aqui para nós, vocês são templos do meu Espírito, vocês foram comprados por um bom preço, glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito. Então, entenda o seguinte, o que fugir disso não pertence àquilo que Deus me chamou. Efésios capítulo 1. Tem um texto muito interessante até o versículo 12, mas eu vou correr aqui e diz assim no versículo 12, ó, Efésios 1, 12. E com o fim de sermos, ele está falando aqui do que aconteceu em Cristo. Ó. No versículo 3, Paulo fala aos Efésios, bendito Deus de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí vamos lá para o versículo 2, ele está falando da plenitude de Cristo, Paulo aos Efésios, e com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O que Deus está dizendo aqui, que quando nós entendemos o que Cristo fez por nós fomos selados com o Espírito Santo, selados com o Espírito da promessa,
o qual quem? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, o penhor é o que é? Quando você chega lá, quando se penhora uma joia, você adquire alguma coisa, é o teu pagamento inicial, é a tua oferta primeira. Foi o que Deus fez conosco através do Espírito Santo. A partir de que nós entendemos quem é Cristo em nós somos selados pelo Espírito da promessa. E existe um penhor, alguém pagou um preço por nós. Alguém depositou algo em nosso favor. Alguém depositou, que é o que a gente leu em 1 Coríntios. Fostes comprados por um bom preço. Existe o penhor que é o Espírito Santo. Para a gente encerrar Hebreus capítulo 12. Carta aos Hebreus capítulo 12. Eu quero ler para a gente encerrar aqui. Capítulo 12, versículo 12. Também até o começo. A Bíblia é tremenda. A gente vai começar a ler, você quer voltar para ler aquilo que você estava lendo primeiro, né? Porque te chama a atenção, mas eu vou me dedicar aqui. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja, Paulo cita Esaú aqui, dizendo o quê? Dizendo, olha, Esaú foi profano. Ele não deu bola para aquilo que eu dei para ele, que era o direito da primogenitura. Ele foi o primeiro. Mas ele vendeu por um prato de lentilha o seu direito, a sua herança. Sansão venceu por um apelo de quem estava com ele e deixou-se cortar os seus cabelos aonde havia a santificação de Deus ali. Saul perdeu o seu trono porque se deixou profanar o culto a Deus naquela época, que era através de sacrifícios. Davi se preocupou imensamente com o que ele fez, para que Deus não tirasse dele aquilo que era mais pleno para ele, que era o Espírito Santo, que ele sabia que ele venceu Golias, que ele conseguiu fugir de Saul por tanto tempo, porque ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo nos fala em Coríntios, e o autor aos Hebreus nos fala aqui, nos alerta disso. Nos alerta disso, a não profanarmos o templo de Deus, que somos nós. O templo do Espírito Santo. E nos alerta, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Diz assim, para frente. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, a tempestade, ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se eles não falasse mais. Aqui o autor está se referindo ao que acontecia lá com Moisés. Porque não podiam suportar o que eles mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado.
E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Nós não participamos disso, mas nós participamos do que vem no versículo 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E a esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, ouça isso, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Vou falar de novo, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. As nossas impurezas precisam ser queimadas no fogo. E a justiça de Deus é nisso. Então, o maior bem que nós temos hoje para a nossa vida é a manifestação do Espírito Santo em nós. Se nós olharmos o que aconteceu no Antigo Testamento, sem falar dos milagres, maravilhas, bênçãos, curas e poder que Jesus teve, porque quando ele foi para o ministério e foi batizado, a primeira coisa que ele recebeu foi o selo do Espírito Santo. Sem isso, ele não tinha condições de fazer nada. Sem isso, nós não temos condições de fazer nada. Mas se adentrarmos nisso, se buscarmos a santificação, se não profanarmos o templo do Senhor, se não nos prostituirmos com outras coisas que não agradam a Deus, se não tivermos a nossa vida resoluta diante de Deus, a Bíblia diz aqui que nós pertencemos ao reino que não pode ser abalado, ele não vai ser abalado. Como Davi cantava lá no sul, ou tocava o seu instrumento e o espírito maligno desaparecia. Aonde Jesus chegava, quando ele foi no endemoniado Gadareno, ele acabava com todo mundo, chegou na presença dele, é irresistível. O poder de Deus em nós é irresistível aos principados, aos potestades, ao que vem de mal sobre nós. O poder de Deus estando em nós. Isso foi exposto publicamente ao desprezo, como Paulo fala aos Colossenses. Jesus na cruz nos deu a vitória completa. Só que a gente precisa entender isso, ser ensinado sobre isso. Ser ensinado sobre essa dependência, ser ensinado sobre essa santificação, ser ensinado sobre o que nos faz chegar a Deus, qual é o nosso culto racional diante de Deus, o que a gente tem apresentado diante de Deus, agradavelmente, como diz aqui, com reverência. Com reverência diante do Senhor. Assim é. Assim é o que a Bíblia nos argumenta. Assim é o que a Bíblia nos fala. Ande com o Espírito Santo. Paulo aos Tessalonicenses diz: não extingais o Espírito. Ou não pega um extintor daquele ali. E ali o extintor tem um monte de significado. Busque o poder de Deus sobre a tua vida. Você foi selado com o Espírito Santo.
Você tem um penhor sobre a tua vida, que é o Espírito de Deus. Que é o que Ele deixou para nós. É o que Ele deixou para nós. Jesus hoje está sentado à destra do Pai. Ele voltará a sua segunda vez para buscar a sua igreja. O que temos hoje na nossa vida é o Espírito Santo, participante da Trindade Divina. Eles três operam juntos. O poder de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito opera na nossa vida. Mas atente para o que a palavra de Deus nos fala. Atente para o que a Bíblia nos alerta. Atente para o que Deus tem mostrado para nós. E busque para a sua vida isso. Busque para a sua vida a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vai fazer toda a diferença para nós. Essa é a realidade do fato. É a realidade. A gente precisa entender isso. A igreja precisa se posicionar com isso. A igreja precisa se santificar. E o que significa isso? Arrependimento. Busca. Oração. Conquista diante de Deus. Uma vida de santificação, como a Audrey falou aqui. Adoração não vem por instrumento, nem... Não, adoração é estilo de vida. É mudança, é transformação, é buscar a presença de Deus. A música é um meio que nos leva até Ele, que nos deixa o nosso coração mais aberto. Mas se não houver conversão, não adianta lá nós ficar aqui a noite inteira, a manhã inteira, o dia inteiro, até o Natal, fazendo louvor se o nosso coração não for transformado. Então busque isso para a sua vida. Deixe essas coisas desse mundo. Busque a santidade. Busque a santificação em Cristo. Busque a presença de Deus. Tome posse disso. A igreja se afastou nos últimos tempos da presença do Espírito Santo, irmãos. Por isso a gente tem perdido o terreno. Eu não sei se a igreja profanou. Eu não sei o que aconteceu nesse caminho. Mas a verdade é essa. Os prodígios, os sinais, os milagres que o Espírito Santo pode fazer através de cada um de nós, como eu falei aqui aquele dia. A minha oração é igual à sua. Mas o que vai mudar o que é? A nossa comunhão, a nossa realidade de vida, a nossa expectativa de vida, a nossa transformação, o arrependimento que Cristo quer ver em nós e que o Espírito Santo está ali para também agir dessa forma. Então que nessa noite a gente possa entender isso. E nessa noite a gente possa olhar para isso. Se nessa semana você estiver na sua casa e quiser fazer um culto, dá uma olhadinha nesses textos. Se não lembrar de cabeça, pega ali no YouTube, está o nosso canal lá, acha ali, se pode, não precisa ouvir tudo de novo, mas acha ali onde eu estou citando aqui e converse sobre isso. E converse com Deus sobre isso. Converse com Deus sobre isso. Ouça, como diz ali no último texto, ouça aquele que fala. O povo lá atrás não queria mais ouvir, porque eu fico imaginando o que era aquele monte. Se o animal tocasse ali, morria. E o povo chegou, não fala mais, porque nós não estamos nem aguentando mais. Que é isso? Que essa busca pelo Espírito de Deus, pela comunhão com o Espírito Santo, possa transformar a nossa realidade de vida. A expectativa nossa com relação a Deus. Você tem o seu temor de Deus está sobre a tua vida. E tem uma coisa interessante nisso, ninguém pôde fazer nada para que essas coisas não acontecessem. A mãe de Sansão e o pai de Sansão, vendo todo aquele enredo acontecer, não puderam fazer nada. Samuel tentou advertir Saul, não conseguiu. A diferença qual é? O diabo tentou tirar Jesus desse foco, mas não conseguiu.
Porque o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. E quando Jesus recebe o Espírito Santo, eu e você, que somos dele, e ele fala, convém que eu vá para o Pai, para que o Espírito Santo venha, o que se entende disso? O que Paulo fala ali naquele texto? O Espírito Santo está depositado dentro de você. Você é templo. Por isso que hoje a gente está aqui, a gente não sabe o que aconteceu a semana toda aqui nesse lugar. A gente não sabe. Tiveram problema entre outras pessoas aqui. A gente nem sabe o que foi falado, o que não foi falado. Mas hoje aqui existe um povo de Deus. Então esse lugar se torna habitação de quem? Do poder de Deus. Não por causa dessas paredes, mas por causa que eu e você estamos aqui. Porque eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quero orar com você.